Boa noite, queridas amigas e amigos. O Clube de Leitura está começando e a gente já vai sentindo as vibrações que chegam até nós, as luzes do Mestre Jesus, trazendo muita paz e muito amor para o nosso coração. E hoje é a primeira semana do mês, e a primeira semana do mês no Clube de Leitura tem o quê? Estreia de novo livro que a gente vai estudar. Então, a partir de hoje, neste mês de abril, a gente vai estar estudando essa obra, Depois da Morte, de Leon Denis. E a gente também tem, na primeira semana do mês, novos convidados e convidadas. E neste mês, então, a gente está com esses convidados maravilhosos que a gente, acima de tudo, dá as boas-vindas e agradece imensamente terem aceitado esse convite da FEB TV. Então, seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada, prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu que acompanho do outro lado, lá da telinha. Então, fico muito feliz, honrada e espero contribuir e aprender muito com todos vocês. Gratidão. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Mayara. Boa noite para nós. É uma alegria também estar aqui, colaborando, mas principalmente aprendendo. Vai ser uma alegria. Todos nós vamos aprendendo. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para mais esse encontro, esse livro tão importante, né? O Samuel Magalhães, Geraldo, colaborador da FEB, estava dizendo que, na opinião dele, a primeira grande obra de Leon Denis é essa que a gente inicia o estudo hoje, aqui na FEB TV. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Mai. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Simone, querida. Queridos, vocês que estão chegando aí, já cumprimentando, né, nos comments, no chat, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um mês com um livro novo, né, um novo livro de Leon Denis. Na verdade, o livro já é de há muito tempo, mas para nós tem tanto conteúdo que a gente vai ver durante esse mês de abril aí, numa felicidade muito grande, e ainda, né, Mai, numa temática assim tão atual. É impressionante como é importante e necessário a gente tratar desse tema que o livro Depois da Morte nos traz. Com certeza. E vocês aí de casa são a nossa sexta, ou o nosso sexto integrante aqui da nossa roda de conversa. Então, a gente quer saber a sugestão de vocês, os comentários. E então, vão usando aí o chat que a gente vai sempre trazer aqui os posicionamentos de vocês. Bom, então vamos para a nossa obra, né? Mas antes da gente começar a nossa obra, Depois da Morte, para quem está chegando aí, de Leon Denis, a gente poderia falar um pouquinho sobre Leon Denis. E eu queria chamar o Thiago, que conhece tanto de Leon Denis, para contar um pouquinho para a gente aí algumas curiosidades, quem é Leon Denis. Muito bem. Não conheço tanto assim não, mas o mestre editor é uma paixão nossa. Bom, Denis é um francês, né? Foi um homem do povo, uma pessoa muito... nasceu num berço muito simples, foram seus pais, o senhor Joseph Denis e a Ana Lúcia Louisville, né? Aos 16 anos, ele muda para a cidade de Tours, que é a cidade onde, digamos assim, o abraçou até o final da sua vida carnal, claro. E com a idade de 18 anos, ele tinha, digamos assim, um bom hábito, que era ir às livrarias para ver as novidades literárias. Então, com 18 anos, na rua nacional, lá de Tours, em uma livraria, ele encontra a obra O Livro dos Espíritos, né? E a sua mãe, que era muito zelosa, essa é uma curiosidade bacana, muito zelosa com as leituras do filho, que já havia atravessado uma crise de ceticismo, e ela, que era católica, via o filho lendo obras, assim, digamos, um tanto quanto estranhas, né, com ideias obscuras, enfim, tinha cuidado com as leituras do filho. E Denis, então, escondeu a obra. E ia trabalhar, nessa época ele já trabalhava em torno de 14, 16 horas, e quando, certa feita, ele retorna para casa, sua mãe havia encontrado o esconderijo. E ela, então, confessa para o filho que estava muito contente com a leitura que ele estava fazendo e que, assim como ele, ela também havia se tornado espírita. E, a partir de então, 2 anos depois, ele encontra Allan Kardec, que foi a Tours, né?
fazer uma palestra. Depois da desencarnação de Kardec, em 69, Denis, em 83, ele vai a Paris proferir uma palestra em homenagem a Allan Kardec no túmulo de Kardec. E os parisienses ficam encantados. Quando ele retorna para Tours, já havia um convite para que ele se tornasse um conferencista espírita. Então, assim ele o faz, né? E a partir de então ele vai se tornar a grande voz do espiritismo até a sua desencarnação em 1927. Que, inclusive, foi esse mês, né? No dia 12 de abril de 27, enfim. É isso aí. Beleza, como é bom, né? Ouvir assim. Ouvir de quem sabe, de quem conhece. Ô, Tiago, mas ali o Leon Denis lia o Livro dos Espíritos escondido da mãe e a mãe lia o Livro dos Espíritos escondido do filho, é assim, é? Exatamente. Ele não conseguiu esconder o livro da sua mãe, enfim. Então, ela leu e se tornou espírita convicta, né? As primeiras conferências de Denis, ela sempre estava presente, enfim. Interessante. Mãe é Leon mãe, Denis, né? viu, Mai? Ele era um orador e tanto, né? Tinha, assim, uma fala cativante, não é? Profundo conhecedor e falava com simplicidade também para as pessoas entenderem. Então, ele cativava, né? Com a sua abrangência, com o seu jeito, né? Tanto é que foram dessas várias conferências que ele fez que surgiram vários dos seus livros, não foi assim, Tiago? Exato. E, Geraldo, só destacar uma coisa rapidinho, porque tinha um jornalista espírita francês, o Jules Galliard, que ele, inclusive, destacou isso, né? Porque Denis, ele conseguia falar para os mineiros, para a classe trabalhadora, né? Mas conseguia falar nas universidades, conseguia falar nos grandes salões para os intelectuais. Então, ele conseguia, com um verbo ao mesmo tempo muito cativante e simples, mas também muito profundo, né? E ele vai falar para a gente, né? A gente viu isso nos programas do mês passado, porque no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar que ele deve aí das suas melhores falas e páginas exatamente a essa inspiração. E nesta obra aqui, logo no início, ele faz uma dedicação exatamente para essa espiritualidade benfeitora. Então, ele coloca que essa obra é dedicada aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei do progresso na imortalidade. E aí vai falando aí que eu vou resumir no problema do ser, do destino e da dor. Porque ele faz um parágrafo sobre isso, né, Simone? E então a gente... conseguiu, pronto. É uma obra muito envolvente. Muito envolvente. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço com um pouquinho de cortes e estou aqui na vibração para a internet colaborar, mas eu também queria falar a respeito dessa narrativa poética envolvente, né, de Leon Denis, que é o que eu admiro muito. E além, claro, da força moral que ele tem, né, da sua inteligência e, sobretudo, da fidelidade ao Cristo. Isso me encanta, né, a dedicação à causa do Espiritismo. E a consciência que ele tinha de que precisava fazer a sua parte para a melhoria do mundo, né? Totalmente alinhado com um dos objetivos da nossa encarnação, que é, de fato, contribuir com a obra da criação. E eu queria citar uma parte aqui no finalzinho da introdução que eu acho interessante, quando ele diz assim, ó, minha passagem pelo mundo não terá sido estéril se contribuir. Acho que cortou, né? Vocês estão ouvindo? Uma travadinha na Em nossa busca da né? verdade. Está cortando um pouquinho a internet Está cortando da um Simone. pouquinho. Não sei se a Simone tá ouvindo a gente. Vocês acharam que parte que ela está lendo? Para a gente dar continuidade? Sim. Você continua para a gente, Tiago, enquanto ela tem a internet ali estabilizada? Tá. Diz assim, Denis, entre vós, muitos talvez rejeitem nossas conclusões. Um pequeno número somente as aceitará. Que importa? Não vamos em busca de êxito. Um único móvel inspira-nos, o respeito, o amor à verdade. Uma só ambição anima-nos. Queríamos, quando o nosso
gasto invólucro voltasse à terra, que o espírito imortal pudesse dizer a si mesmo: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril, se contribuir para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência, em busca da verdade para reconfortar uma só alma, vacilante e contristada. Olha, Simone, se já puder fazer o comentário, aí você está voltando, está nos ouvindo. Eu já me arrepiei aqui, gente, só com essa leitura. Nossa Senhora. É muito bonito, né? O texto de Leon Denis, não é, Simone? É de uma poesia maravilhosa. Eu queria comentar essa fala dele, né? E dizer da importância que ele tem, pelo menos assim, para muitas pessoas, eu acredito que vocês também vão se identificar. Uma fala de esperança, uma fala de coração para coração, porque ele viveu, né, a experiência de dores, de privações. Então, ele fala de um lugar que ele esteve vivenciando. Nós estamos agora atravessando tempos tão desafiadores também. Então, quando ele diz filhos e filhas do povo, essa linguagem acessível para consolar, para confortar corações, por isso que ele se torna extremamente atual mesmo, essa obra já tendo 130 anos, porque ela nos alcança até hoje, sobretudo nesse momento em que a Terra está enlutada. Não há um só ser, um vivente, como diz, né, no Rio Grande do Sul, que não esteja se sensibilizando, pelo menos com o luto de algum ente querido. Então, é uma narrativa informativa, ela é filosófica, é poética, mas, sobretudo, consoladora, porque ela também nos traz esperança, nos descortina o que vem depois da morte, nos mostrando que nós temos um caminho a seguir, que Deus está conosco, que Jesus é a nossa referência. Nós temos, na atualidade, eu estou aproveitando que o meu sinal está bom, ok? Por isso que eu estou aqui, engatei e estou falando. Claro, fica à vontade. Né? Mas nós temos experimentado um vazio existencial muito grande, questionando a razão da vida e do viver. E aí ele apresenta essa obra que nos dá sentido e direção. É um roteiro para o desprendimento dessas coisas efêmeras que não agregam ao nosso espírito imortal. Então, é um livro assim, que eu estou revisitando, fiquei muito feliz aí com o convite, com a indicação, e vai alargando cada vez mais os meus horizontes. Toda vez que eu vou lendo, eu vou aprendendo uma coisa nova, e é assim que é, né? Toda leitura, ela chega e traz um sopro de esperança, uma nova reflexão, uma nova perspectiva. Então, não tem como não recomendar a leitura desse livro. Olha, o Maia de Lara está chegando aí, atrasada, ela disse, depois de um longo dia de trabalho, mas cheguei. Seja bem-vinda, de Lara, todos vocês que estão aí já se cumprimentando. Nós estamos falando do livro Depois da Morte, não é? De Leon Denis. Isso, Depois da Morte, Leon Denis. E a Odília Azevedo, sua parente, Pedro, falou que, aguardando a chegada do livro, estou ansiosa. Que beleza. A gente tem a cartela dos livros aí? Tem promoção ainda, Pedro? Temos ainda. Então vamos pedir a produção para colocar, você podia mostrar para a gente. Aproveitar a deixa, né? Divulgar esse conjunto de obras. Nós temos aí, Léo? Tá aí, já estamos vendo, Pedro. Para mim, agora está aparecendo para mim. Um conjunto de obras de Leon Denis, editadas essas obras pela FEB Editora. 8 livros nós temos, cada um mais precioso que o outro. Essa obra de Leon Denis, a gente está com todo o site com 20% de desconto, e temos essa oportunidade para conhecê-la mais de perto, adquirir esse kit, esse conjunto de livros, com esses 20% de desconto e frete fixo via PAC, no único valor, independentemente do tamanho do pedido. Então é uma oportunidade mesmo para a gente ter essas obras, ir lendo com calma, que é uma leitura compenetrada, né, Geraldo? É uma leitura que não pede pressa, né? Não pede pressa, é uma leitura reflexiva. A gente pode fazer leitura também assim, né? Se quiser, quem tiver o seu e-book, né, o seu Kindle, enfim. Eu estava vendo aqui a Ana Maria Becker, nossa amiga, é lá do Sul, não é, Simone? Parece que a Simone trouxe aí
pessoal lá do Sul, né? Que maravilha. E ela falando dessa leitura de Leon Denis, Mai e Pedrinho aí, que trazem para nós uma, né, uma esperança, como a Simone estava falando, a questão da gente ter algo voltado para o bem, né? Ela diz assim, Leon Denis estimula o bem viver e a morte como continuação da vida. É muito consolador, né? Ali já na introdução, Leon Denis ele vai trazer o efeito de duas leis divinas, né? Ele vai falar de modo direto ou indireto da lei de destruição e da lei de progresso. Ele fala que os séculos, olha que bonito, ali na página 12, aqui no meu exemplar, ele diz que os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. É a morte que é natural, no entanto, é um processo, é natural para toda a natureza, para as galáxias, os mundos, as civilizações, as cidades, as pessoas, os animais. Mas ele traz também, ele destaca a importância, o efeito da lei de progresso, porque ele diz que nada morre senão para renascer. Olha que coisa impactante. Muito bonito. Profundo. Leon Denis é para ser lido assim com calma, como o Pedrinho falou, serenamente. A gente lê sem pressa, porque o conteúdo ele é tão valioso que a gente vai degustando assim, saboreando, mas sem pressa, porque dali, depois de passar por uma leitura de Leon Denis, a gente não quer assim abandonar jamais. A gente sempre vai querer voltar à leitura de um livro de Leon Denis por conta dessa narrativa, a forma, né, que ele escreve. E ele transmite para a gente assim, eu sinto, Maia e Tiago, né, Simone, Pedro, um carinho, sabe, um acolhimento, mas que ele tem, por isso que ele fala do respeito, né, assim, ele considera muito, isso é muito bonito, uma pessoa realmente sensível, não é? Tem uma questão, que eu acho que a Simone comentou, Geraldo também, que a obra de Denis, num período muito semelhante ao nosso, que nós estamos vivendo, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18, a obra, depois da morte, foi um best-seller, né? Nossa, Denis recebia cartas dos locais mais recuados, falando de como essa obra, também o problema do ser destinador, havia consolado, né? Uma coisa curiosa também, que interessa a nós, espíritas brasileiros, é que o Eurípides, ao ler essa obra, se convenceu e se tornou espírita, né? Enfim, então, uma coisa que a Simone Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo, isso. O Eurípides... Você falou o Eurípides assim, parecia que é nosso íntimo, né? O Eurípides, assim, uma beleza. O Leon, o Eurípides. Não. Mas é interessante porque ele era católico, muito católico, fervoroso, né? Era da congregação dos Vicentinos, enfim. E o seu tio, o senhor Mariano, era espírita, convicto. E tentava conversar com o sobrinho, que era muito inteligente, e não conseguia convencer. Lá em uma certa noite, ambos ali numa discussão interessante sobre essa questão, ele falou, olha, eu vou te dar um livro. Se esse livro não te convencer, nunca mais eu volto ao assunto. Então ele deu a obra para Eurípides. Eurípides, naquela noite, ele leu a obra. O tio acordou e ele disse, tio, eu sou espírita. E foi para um local que ele se utilizava para as orações e meditações e leu novamente, né? Então, enfim, foi uma obra que marcou muito a existência de Eurípides. E um outro grande, digamos, espírita também, amigo pessoal, dizer que foi a obra que mais o emocionou, ele disse, que foi o Quintino Bocaiúva, né? Enfim, então é uma obra que realmente fala, dialoga conosco até hoje, seja para quem for, pessoas simples, pessoas mais cultas, enfim. O Thiago estava assim. Ah, gostoso, todo mundo, manda ver. Eu ia falar, Diga lá. Pode ir, Pedro. Por favor, Maia. Não, pode falar que eu já até esqueci o que eu ia falar. E eu ia pegar essa deixa do Thiago, né, sobre a obra, apesar de toda a erudição desse autor, e ela ser voltada para esses simples, para essas pessoas simples. Ali, ao final da introdução, ele vai dizer que é sobretudo para vós, filhos e filhas do povo,
para quem a jornada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio o vento da adversidade. É para vós que este livro foi escrito. Não vos trará ele toda a ciência que o cérebro humano não poderia conter, porém será mais um degrau para a verdadeira luz. Isso é tão importante porque ele vem trazer o que acontece depois da morte. E a gente, ciente disso, a gente, na vida da carne, que é a verdadeira morte do espírito, a gente se prepara de maneira mais legítima, mais cuidadosa para a morte, que é a verdadeira vida. E isso impacta toda a nossa existência, a existência de quem nos acompanha. Quando a gente consegue vivenciar essa doutrina, a sua filosofia, os seus ideais aqui na carne, né? E eu acho que ele usa essa linguagem exatamente para envolver a gente, porque ele coloca que a ideia dele é exatamente... Ele trabalha muito com essa questão da educação, né? Da educação associada ao materialismo, a educação religiosa da época que não trazia esses problemas tão necessários, né? E que ainda hoje, como vocês bem colocaram, nessa situação da pandemia, um tema extremamente necessário de ser abordado, até entre nós espíritas, que apesar de já lermos, conhecermos a doutrina, ainda temos muita dificuldade em lidar com a morte, né? Com a desencarnação, porque a gente sabe que somos espíritos imortais, mas a gente tem essa dificuldade de lidar com a morte do corpo físico. E ele fala, né, Maia, assim, tão próximo, quem é que já não passou pela experiência, não é, de se despedir de um ente querido, de um amigo, de um companheiro, não é? De uma pessoa conhecida. Isso, né, tá tão próximo de nós, as coisas acontecendo assim, né, Simone? Você está vindo e voltando, seja muito bem-vinda sempre, viu? Vamos aqui que a internet vai estabilizar aí. Desculpa, Maia. A gente está comentando aqui um pouquinho da obra ainda, né? Tiago, eu achei muito, muito bom esse comentário seu sobre outras pessoas que gostaram muito da obra e tem essa obra, assim, né? Um certo carinho especial. Porque eu não tinha tido contato com essa obra até o programa deste mês ainda. Que obra é essa mesmo, essa é a minha encarnação. Depois da Morte, de Leon Denis. E aí eu ia dizer que, por enquanto, essa tem sido a minha obra preferida do Denis, mas eu acho que eu ia ser massacrada aqui, porque todo mundo ia falar, mas e o problema do ser, do destino e da dor? Mas olha, essa obra é muito especial. E o Tiago trouxe, assim, você conseguiu traduzir o que eu não consegui entender, que é esse sentimento de que Leon Denis está ali do lado da gente, trazendo essa aula, esse ensinamento como um amigo que quer realmente, como ele colocou aqui na introdução, né? Eu poderia ter vindo ajudar só uma única alma que eu já estaria muito feliz, né? Eu me sinto como essa alma. Então, mas, eu já... Sabe que tem uma coisa curiosa, eu tenho um amigo que também é um grande entusiasta da obra de Denis, ele sempre diz assim para mim, Tiago, a minha obra preferida de Leon Denis é a última que eu li. Porque ela é muito interessante. Mas tem uma característica de Denis, que o Geraldo muito bem pontuou, que é essa questão do acolhimento. Eu me recordei, tem uma biografia muito bonita de Leon Denis, que é Leon Denis na Intimidade, que foi da sua última secretária, a Claire Baumat. Ela traz assim, um panorama tão bonito dessa experiência de Denis frente à dor do outro. Ela disse que várias vezes ela viu Leon Denis chorar frente a uma carta de uma mãe que havia perdido o filho, né, de um marido que havia perdido a esposa. Denis era alguém que se comovia frente à dor do outro, no entanto, muito embora toda essa comoção, ele era um verdadeiro estoico, né, porque as dores que ele atravessou, e foram várias, ele atravessou de maneira, digamos, exemplar, né, em silêncio. Então, é alguém que realmente, nesse sentido que nós estamos atravessando, né, de tanta dor, Denis tem muito a nos dizer, principalmente com a autoridade moral da sua experiência, da sua vivência. Né? Exatamente. E não foi uma vida sofrida, né? Aí, Mai, Pedrinho, Tiago, né? Simone está retornando também. É uma vida muito sofrida, não foi uma vida fácil, não. De muito desafio, muito testemunho.
E perseverante, né, até o final. Uma vida exemplar, né? Leon Denis. Denis ficou cego, né, gente? Imagina para um escritor, para um leitor voraz ficar cego. Beethoven, né, que ficou surdo, ele, né, teve um drama danado e Denis conseguiu, né, continuar escrevendo, muito embora toda a dificuldade com a sua visão. Né? Mas os olhos da alma já estavam bem abertos, vendo bastante e trazendo para a gente essa visão. Ô, Mai, você está no nosso comando. Eu combinar sempre que a Simone aparecer, dá a palavra a ela, porque, sei lá, né, momento aí, aproveita o sinal, Simone, linda. Mas, tem que abrir o microfone. Seu microfone está no mudo, Simone. Eu tô ressurgindo das cinzas, né, que nem fênix aqui, dessas vidas. E fico refletindo a respeito de alguns pontos que eu acho interessante do passado e do presente, assim. Falando em termos de linguagem, a maneira como ele escrevia, não é? E aí eu também estava pensando, fazendo uma ponte com o nosso Mestre Jesus, com a pureza e a simplicidade do Cristo, que é tão necessária e atual. Ele falava com o coração, tinha uma linguagem também simples, falava ao simples, embora tenha tido também contato com os doutores da lei, mas eu acredito que nesse ponto eles dialogam, eles conversam, né, nessa vontade de chegar àqueles que realmente estão sedentos de uma fala carregada de sentimento, de sentido, de significado. E lendo ali aquela parte a respeito da doutrina secreta, eu fiquei pensando, Jesus veio para quebrar o status quo da doutrina secreta, né? Na medida em que ele popularizou o conhecimento, ele falava nas praças, nos montes, falava também nas sinagogas, mas o público preferido dele eram aquelas pessoas simples, aqueles que, claro, naturalmente tinham os ouvidos de ouvir. E isso também é algo que Allan Kardec pontua, porque tem uma fala, caiu ainda para mim essa semana, na minha leitura diária do Evangelho, aquela parte que fala sobre as preces inteligíveis. E aí Allan Kardec faz uma observação a respeito de uma fala de Paulo, né, que as preces deveriam ser na língua das pessoas. E aí Kardec diz, o que não se compreende não toca o coração. Então, Leon Denis vai também dialogar com Cristo nessa simplicidade, embora a profundidade que vocês já comentaram ali. Eu costumo dizer assim que é uma leitura que você não pode piscar, porque se piscou, perde o raciocínio, não é? Tamanha profundidade, mas ela, de fato, alcança a mente, alcança o coração. E eu vejo hoje que a gente precisa simplificar o nosso verbo, para poder, de fato, atingir as pessoas, porque a transformação, ela só vem quando há um entendimento. Então, fala-se muitas vezes, falas difíceis, mas que não atingem o objetivo. Essa é a crítica lá da fala de Paulo, nesse item, preces inteligíveis, que Allan Kardec comenta dessa maneira brilhante e simples. O que não se compreende não toca o coração. Então, Leon Denis tem uma fala compreensível, fala para tocar o coração. E hoje a gente está precisando disso, muito mais do que palavras bonitas, tocar no coração das pessoas que estão doídas, estão sofridas. E eu confesso a vocês que hoje eu fiquei um pouco muda, porque eu recebi o áudio de uma pessoa que, há uns 20 dias atrás, me procurou para iniciar um processo de terapia. E ela disse, mas Simone, vou ter que interromper. 2 dias depois ela me disse, porque meu esposo pegou Covid-19 e eu também. Quando a gente resolver tudo, eu volto a entrar em contato com você. E hoje ela mandou um áudio, eu digo, nossa, ela deu tudo certo, voltou, né, vamos marcar. Ouvindo o áudio, ela me disse, Simone, dia 22, meu esposo partiu. Sábado, meu pai partiu. E hoje a minha sogra partiu. Eu fiquei meia hora tentando buscar alguma coisa para dizer a ela. Vocês entendem? E aí, tem que ter coração. Felizmente, ela tem essa compreensão de que existe um depois da morte. Então, esse livro, ele é extremamente atual, o Tiago falou, né, lá da época da guerra, que serviu, consolou, esclareceu, e hoje a gente precisa, de novo, retomar, para compreender que depois da morte,
aliás, que a morte não existe, mas que vai vir um porvir, um reencontro. Só que agora os corações estão sofridos e isso não alcança muitas vezes, né? Então, nós estamos enlutados, a minha família está enlutada, conversando com essa moça, de meu Deus, e agora, o que, que a gente fala? Fala do porvir. Eu só pude lembrar do futuro, né, daquilo que a gente observa mesmo, né, olhando para o céu, assim, que lá vai ter um recomeço, que lá vai ter um reencontro, que a nossa morada são as estrelas, que nós estamos de passagem pela Terra, que existe muito mais do que a gente pode ver e tocar. E indo por esse caminho, a gente consegue levar um pouquinho de conforto para as pessoas nesse momento tão difícil, não é? Mas é desafiador. Consolar com o seu coração também apertado, não é? Exatamente. Por isso nós estamos juntos, precisamos nos unir. Nesses momentos difíceis, a gente se fortalece pela união. Nós somos, aos olhos de Deus, todos iguais, né? E a gente vê que maravilha Leon Denis como inclusivo, né? Esse tratamento respeitoso, esse acolhimento, né? O Daniel Rosa está trazendo aí, Maia, o posicionamento de Denis é nítido na justiça social, né? Aos mais pobres, do necessário, da iluminação espiritual, assim como Jesus esteve, né, também ao lado dos pobres e pecadores, consolando e soerguendo. É muito importante essa leitura, né, de Denis para nos trazer esse esclarecimento, mas, sobretudo, como a Simone destacou, né, o tocar, né, Tiago, sensibilizar, consolar, né, o nosso coração agradece a essa presença tão amorável e fortalecedora nesse momento difícil que a gente atravessa. A Simone falou no tempo certo. Ela voltou. Eu achei, só para a gente conectar um pouquinho, eu achei uma parte muito interessante que tem a ver com o que a Simone está falando, das preces, e aí não só a prece, mas de fato toda a doutrina daquela religião, porque na primeira parte do livro, vamos falar um pouquinho do livro antes da gente continuar isso, né? O livro é dividido em 5 partes. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a parte primeira e a parte segunda. A parte primeira vai falar sobre crenças e negações, então ele vai falar sobre as religiões, vai mostrar como essas religiões, todas elas tinham ali um pouquinho do seu espiritismo e já traziam essas ideias, só que eram ideias que estavam secretas ali, que tinham para os seus iniciados e tudo mais. Então, ele vai falar um pouquinho da Índia, do Egito, da Grécia, da Gália, vai falar um pouquinho sobre o cristianismo, o materialismo e o positivismo e a crise moral. E esse capítulo que a Simone está fazendo referência aqui, que é o primeiro, as religiões, a doutrina secreta, na página 21, para quem está acompanhando aí de casa, né, da nova edição, que é essa daqui, no finalzinho, iniciando ali uma parte, né, após os asteriscos, ele vai falar para a gente o que é a religião. E a religião vem dessa palavra do religare, né, do latim, que é unir, que é ligar. E como que vai unir você a Deus, ou o laço, ele coloca aqui, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os para o mesmo pensamento ao princípio superior das coisas, a Deus. Como iremos nos conectar conosco mesmo, com Deus que habita em nós, né, na nossa consciência, as suas leis divinas, o teu amor maior, se a gente não entende a religião, se a religião aquela fala ali, né, das religiões, as discussões, né, e aí cada religião vai ter a sua forma de fazer esse estudo, né, não atinge tanto o nosso entendimento, o conhecimento, que é uma coisa que ele vai falar muito também, né, de que precisa passar por essa parte do conhecimento, como esse sentir, né, que a Simone está trazendo aí com palavras tão belas que eu não estou conseguindo nem traduzir o que ela falou aqui, mas é essa união dos dois, que vai de fato nos religar à nossa essência, à consciência. Eu tenho uma preferência no Depois da Morte, que é a primeira e a quinta parte. Nessa primeira parte, ela me encanta, né? Porque a gente percebe não só a erudição, assim, no sentido que ele conhecia uma quantidade enorme de tradições espirituais, né? Mas também como que Denis, com todo esse conhecimento, ele mostra com muita clareza como o espiritismo, as ideias espíritas, melhor dizendo, esteve presente desde, né, o alvorecer das grandes religiões, no Egito, né? Mas é muito interessante a Índia, quando ele vai em ele acompanha a evolução
do hinduísmo, né? Ele vai lá no Mahabharata, depois naquela obra esplendorosa que é o Bhagavad Gita, a gente vê ali o Krishna falando sobre a reencarnação, sobre o aperfeiçoamento moral, depois com Buda, né? E tem um capítulo que eu gosto muito, gente, que também Denis assim, tinha um verdadeiro fascínio, que é a Gália, né? Porque quando ele vai para a Gália, ele vai demonstrar como que os druidas, né? Vale a gente, inclusive, dizer que Allan Kardec ele adotou esse pseudônimo porque quando ele teve uma experiência na antiga Gália, na época de Júlio César, ele tinha justamente esse nome de Allan Kardec, ele era um druida. E os druidas ensinavam essas verdades espirituais, né, como a reencarnação, que eles chamavam lá do círculo do Abrede, a mediunidade, né, inclusive o Dia dos Mortos, que depois a igreja santificou esse dia, era um dia em que os druidas iam para as aldeias dos povos celtas e davam passividade para os ancestrais, né, para os mortos. Assim, essa questão da evolução espiritual, não é? Então, a gente percebe que o Espiritismo, acho que o que Denis quer demonstrar nessa primeira parte é dizer o seguinte, olha, isso que nós estamos, que o nosso querido Allan Kardec, nosso grande mestre de Lyon, trouxe, não é uma novidade. O que Kardec fez? Ele reuniu tudo isso em uma síntese esplendorosa. Então, a gente encontra isso na doutrina de Platão, né, em Aristóteles, Plotino, enfim. Para onde nós olhamos, a gente encontra essas ideias que o Espiritismo hoje tão bem, enfim, alude e prega, né? Exatamente. Tiago, você vê aí que interessante, nessa primeira parte, quando, né, a Mai estava citando as religiões, a doutrina secreta, as religiões, ele faz esse passeio pela antiguidade, né? A Índia, o Egito, a Grécia, a Gália, o cristianismo, aí vai finalizar com materialismo e positivismo para entrar na crise moral. Porque Denis sempre tem essa análise, não é, filosófica, social, trazendo para a realidade do momento e colocando com clareza e coragem exatamente essas questões, não é, da moralidade, não é, da melhoria do ser humano numa perspectiva sociológica. Então isso é muito bonito nele. Tem um trechinho que só queria destacar rapidamente, que diz assim, todas as grandes religiões tiveram duas faces, uma aparente, outra oculta. Está nesta, ou seja, nesta oculta, o espírito. Naquela que é aparente, a forma ou a letra. Veja que escrita deliciosa, a gente começa a ler, você quer continuar. É muito gostoso, tem que ser degustado assim com muito carinho. Debaixo do símbolo material, dissimula-se o sentido profundo. Ah, gente, é bom demais, né? A gente lê Leon Denis, nós estamos falando do livro Depois da Morte. Nós vamos encerrar o mês aqui de abril sem falar. Esse livro é o Depois da Morte, viu, do Leon Denis. Vale a pena ser lido, estudado. Nossa, lido, relido. E o Pedro trouxe na introdução para a gente falando sobre a questão da natureza, de renascer, né? E nesse mesmo capítulo ele vai falar sobre isso, né? Como todas as coisas, as religiões só morrem para renascer. Exatamente. Exatamente. Ele diz isso na página 23, né? Isso que eu achei tão interessante, essa conexão que ele vai fazendo. Ele nos mostra como todas as religiões que surgiram em diferentes partes do globo, em diferentes épocas, elas são ramificações de um mesmo tronco. Elas são oriundas de uma mesma crença, que é a crença natural, que Leon Denis vai chamar. E então existe todo esse processo paulatino de Krishna ali, há tantos mil anos ali na Índia, depois chega Buda, depois outras áreas do mundo, outros pontos, o Japão, a Grécia, tem os seus emissários também, que vão revelando, de acordo com a cultura local, com aquele tempo, com aquela época, enfim, vai revelando faces determinadas dessa única verdade. Então, a revelação divina vai acontecendo no globo em diversos pontos, de modo que ninguém fica sem ter conhecimento, ainda que parcial, dessa revelação. E aí começa na Índia, da Índia passa para o Egito, do Egito passa para a Grécia e passa também para Moisés,
que era um príncipe do Egito. Então a gente vai vendo toda essa linha unindo diferentes povos em diferentes épocas, separados por centenas, milhares de anos, como uma única família. Isso é muito bonito e vai desaguar depois na doutrina espírita, que tem esse encargo de reviver o cristianismo como Jesus o trouxe. E daí é um novo início para a humanidade. É isso mesmo. A gente está cheio de comentários aqui. A Josete Maria Costa Nascimento fez tantos comentários que eu não consegui selecionar um, então mandar um abraço para ela aí que está super comentando, que seja bem-vinda. E o Paulo, ele comentou assim: acho lindo a forma poética em que ele nos revela Deus e seu infinito amor em O Grande Enigma. É emocionante a leitura. Acho que o Paulo já manifestou aí que o favorito dele talvez seja o grande Enigma, né? E, Simone, eu acho que você queria falar, né? Vou te passar a palavra. Como o Pedro falou ali na página 23, eu lembrei aqui de um sublinhado, que meu livro é todo sublinhado, eu imagino que de vocês também, né? Eu vou conversando assim com o autor. E aí tem uma parte que ele fala aqui a respeito, na página 24, dessa última edição da FEB, né? Que a religião natural que renascerá, ela será simples, sem cultos nem altares. Cada pai será sacerdote em sua família, então, e ensinará e dará o exemplo. Isso é fantástico, porque nós já sabemos que nós não precisamos encontrar Deus em nenhum outro lugar senão dentro de nós, mas aqui ele traz esse religar para dentro de casa. Nós sabemos que o religar é religar com Deus, mas ele passa por religar com o outro que está diante de nós, que é o nosso próximo. E o próximo, mais próximo, está em casa. Então ele diz, o sacerdote será o pai que vai ensinar pelo seu exemplo. A religião passará para os atos do cotidiano. Então a gente vai mostrar toda essa nossa grandeza, toda a nossa origem, e que de fato somos cristãos, a partir dos atos cotidianos da vida da família, sendo praticado no reduto do lar e depois se estendendo para fora. Então, é no microcosmo que é a família e depois vai para o macro, que é a humanidade. Eu imagino que é por isso que Madre Teresa dizia, se você quer transformar o mundo, né, quer promover a paz, vá para casa e ame a sua família. Então, ele depois coloca nesse lugar tão pequeno, tão acolhedor, para que ali a gente consiga, então, encontrar Deus, se encontrando com o outro. Eu acho isso muito, muito profundo e simples e tão difícil, porque os nossos maiores desafios estão na vida em família. É isso que eu gostaria de pontuar. Maravilha. Simoninha, quero te dizer o seguinte, a Mai já está, assim, apaixonada por você, com essa beleza, né? Eu digo assim, eu conheço a Simone já há algum tempo, eu digo que a Simone está no mundo de regeneração. Eu, pelo menos, ainda vou chegar lá algum dia, mas ela já está nesse mundo, que é um doce. A gente ouve ela falar assim, dá uma calma, né? Mesmo falando de coisas difíceis, porque, né, cuidadora da alma, como psicóloga e tudo, é uma coisa muito bonita. A gente está cheio de participação aí, né, Maia? Olha só, aqui tem... Nossa, eu queria trazer esse comentário da Lâmia aí, né? Olha, o que a gente está comentando aqui fez ela lembrar, né, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá está registrado sobre um ensino moral. Na verdade, toda a base do Evangelho segundo o Espiritismo está, né, na parte do Evangelho que são os ensinos morais do Cristo. Por isso que é a linguagem do amor, é a linguagem universal que todos nós nos entendemos, né? Que é o terreno onde todos os cultos podem encontrar-se. E Kardec aí tem essa coragem de colocar desse jeito, né, Lâmia? Porque não vai entrar em polêmicas, né, Tiago, assim, de questões que podem levar a discussões infindáveis. O mais importante, efetivamente, é a nossa transformação moral. E dessa, Leon Denis cuidou muito bem, não é? Eu posso comentar só uma questão que o Pedro... Claro. É a questão do Egito, né? Tem um princípio dentro da filosofia espiritualista que é a questão da filosofia perene, né? É um conhecimento que a gente percebe que perpassa todas as grandes tradições. E é tão interessante porque quando a gente lê esse capítulo belíssimo do Egito, tem ali o sonho de Hermes, né? Hermes Trismegisto.
E aí ele conta da visão que ele teve de Osíris, ela passa para ele todo um ensinamento sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados, das reencarnações, da mediunidade, vale muito a pena conferir depois esse trechinho, mas aí a gente vê que o Egito, de certa forma, ele secundou de espiritualidade todo o Ocidente. Porque o que vai acontecer? Depois, Pitágoras, né, ele vai ser iniciado no Egito, e Pitágoras vai fundar, de certa forma, uma grande tradição, que é o orfismo. E aí quem depois vai beber dessa fonte? Sócrates, depois Platão. E aí depois nós vamos ver, né, voltando para o Egito, ali em Alexandria, Plotino, que havia se tornado um cristão, o que ele faz? Ele reúne tanto os ensinos espirituais da Grécia, que bebeu no Egito, com o cristianismo, né, que também bebeu, de certa forma, o Pedro lembrou muito bem a questão de Moisés. Foi iniciado ali, claro que, de certa forma, com certeza Cristo não tinha nada digamos, a aurir disso, mas ali, de certa forma, secundou também o judaísmo, depois o cristianismo, e a gente vê Allan Kardec, depois na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecendo Sócrates e Platão como precursores. Não só do espiritismo, mas também do cristianismo. Né? Olha que interessante. Interessantíssimo. E o Tiago, ele consegue abordar ali vários capítulos em um comentário de 3 minutos. É que o Tiago conhece pouco. Ele visitava, frequentava, era rato de biblioteca desde novinho, Biblioteca de Obras Raras da FEB. A gente deve muito a esse jovem, viu? É realmente, assim, uma benção a gente ter aqui, olha, esse time do Clube do Livro, né? Que satisfação, viu? Tão gostoso. Quem estiver gostando aí, gente, dê o seu sinal, né? Participe aí. Nosso tempo voando, hein, Mai? Voando. Inclusive, aí o Tiago voltou no comentário do Pedro, eu vou voltar no comentário da Simone, e roda de conversa é assim mesmo. Cada hora a gente vai e volta. Eu achei muito, muito maravilhoso isso que a Simone trouxe, né? Fazendo referência ao Denis em relação aos pais, à família, né? E tudo. Porque esse é o momento que a gente está vivenciando, né? Mais proximidade com a nossa família, estar em casa, estamos... Realmente é o momento que a gente teve a oportunidade, que Deus falou, não, agora vocês vão ficar em casa, e a gente tem esse momento, que em momentos, digamos que na vida, em outros momentos, de modo geral, a gente não teria, que se não fosse na pandemia, porque a gente estaria no trabalho fora, enfim, toda essa situação veio para mudar bastante coisa, e também nesse aspecto moral, né? A gente vê que o próprio centro espírita, cada lar, né, não só o centro espírita, mas todas as outras religiões, já que a gente está falando aqui de várias religiões, né, cada lar passou a ser esse pontinho de luz, né, e aí a gente sai um pouco dessas questões externas, que também exteriores, do cultos exteriores, né, do lugar que a gente está e de tudo que todas essas religiões, que a gente também veio delas, e às vezes a gente traz isso com a gente de várias encarnações e continua tendo isso, e agora a gente vem entender que aonde a gente estiver, e aí eu não vou lembrar agora que capítulo que tá, gente, se vocês souberem, o Tiago talvez saiba até a página, o parágrafo, pelo visto, mas que ele vai falar que é isso, né, que a gente pode estar feliz independente do lugar, né, a gente pode estar em ligação com Deus, com a espiritualidade superior, com o Mestre Jesus, independente de onde a gente estiver. Basta a gente ter essa vontade, né? E a gente teve um comentário da Juliana, que passou mais acima, ela perguntando um pouquinho também sobre esse momento da pandemia. E aí eu vou dar um salto aqui para a segunda parte, no capítulo Universo e Deus, na página 99, e eu vou tirar um tempinho aqui só para a gente ler, porque eu não vou me arriscar a traduzir Leon Denis, eu acho que as palavras dele são 1000 vezes melhores do que a minha. Então, o Leon Denis vai colocar assim para a gente, Juliana. Esses acontecimentos espantosos, essas catástrofes, esses flagelos, trazem consigo um ensino. Lembro que da natureza não devemos só esperar coisas agradáveis, mas principalmente coisas propícias à nossa educação e ao nosso adiantamento. Que não estamos neste mundo para gozar e adormecer na quietação, mas para lutar, trabalhar, combater. E aí mais à frente ele coloca assim, o homem deve olhar mais alto, dar-se as coisas materiais em justos termos e refletir que seu ser não se destrói com a morte.
Eu achei essa parte tão linda, tão Leon Denis, não é, gente? Tão Leon Denis, que não dá para traduzir. E eu acho que aí, mas talvez aí, Pedro, a gente pudesse trazer o gostinho de leitura, né? Que nosso tempo está voando, pelo menos para a gente fazer a leitura e dar uma reconhecida mais um pouquinho nessa segunda parte, né? Maravilhoso. Vamos. Nosso gostinho de leitura hoje, o Pedro selecionou várias partes de vários capítulos, então vai dar para a gente passar por vários deles, né? Então vamos pedir a produção para colocar para a gente as cartelas? Isso. Vocês começam a leitura para a gente? Tiago, Simone? Quer começar, Simone? Posso começar, Tiago. Parte segunda, então, do capítulo 11, a pluralidade das existências. O progresso e a elevação das almas dependem unicamente de seus trabalhos, da energia por elas desenvolvida no combate da vida. Umas lutam com coragem e rapidamente franqueiam os graus que as separam da vida superior, enquanto outras se imobilizam durante séculos em existências ociosas e estéreis. Parte segunda, capítulo 12, o alvo da vida. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores, mas cedo ou tarde acorda o sentimento do dever. Vem a dor sacudir-nos a apatia e, forçosamente, prosseguiremos a jornada. Vai, Pedrinho. E ele diz, na parte segunda, capítulo 13, as provas e a morte. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. A providência procede para conosco como mãe precavida para com seu filho. Quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhe os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola da prudência. Dessa parte segunda, já no capítulo 13, as provas e a morte. Quando chega o declínio da vida, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai voltar-se para dar lugar a uma página branca e nova, aquele que for sensato, consulta o seu passado e revê os seus atos. Feliz quem nessa hora puder dizer: meus dias foram bem preenchidos. Isso, e para a gente finalizar, então, no capítulo 13 ainda, as provas e a morte, suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros assim como semearam para ti. A gente vê, né, que coisa assim, o cuidado, né, o carinho com essa narrativa tão assim, inclusiva, de acolhimento. Ele sempre está com cuidado de nos orientar, mas como uma espécie de um pai, eu sinto assim, Leon Denis, ou um irmão mais experiente, mais vivido, que abraça, não é? Que afaga e diz tipo assim, vem aqui, meu irmão, vem aqui, meu filho, vamos conversar, né? E a gente ao lado dele, porque essas leituras, esses trechos todos que a gente vê, eles esclarecem e consolam. Vocês sentiram assim também? Todos eles, sem nenhum deles, todos foram 5 cartelas, sem exceção. Veja como todo o texto de Leon Denis é muito bom. Consola e esclarece. A gente tem uma visão panorâmica que ele nos traz, abrindo a nossa mente para o entendimento da imortalidade, não é? Essa visão esperançosa de que a vida continua, e ele toca assim no sentido de que nós temos força, o bem é a nossa alavanca do progresso, não é? Por isso que a gente tem que ajudar sempre aos outros. Com certeza. E o Onésio, ele colocou que o Onésio Gomes, ele colocou que ele não conhecia nada sobre Leon Denis e ele está conhecendo agora, né? Então, Onésio, a gente vai continuar aí nas próximas semanas e também nos próximos 2 meses
com obras do Leon Denis. E nesse sentido, a Maria Rocha, ela também colocou aqui que ela leu o livro Espiritismo e Cristianismo 2 vezes e que ela achou bem complexo, mas depois de tantos esclarecimentos, vou estudá-lo novamente. E a gente vai estudar ele junto também, no mês de maio, é isso, Pedro? No próximo mês. É maio? Estamos em abril, é maio, né? A gente vai, isso. De fato, tem lógico o que ela diz, porque é uma obra que retoma, depois da morte, alguns pontos. Pedrinho, Sim, o Murilo está colocando aqui, ó, o título desta obra me lembra da campanha, né? Lembra-me da campanha que, né? Olha lá, que aponta estrelas depois da morte. É da campanha mesmo, né, Tiago? Tem aí, tá tendo... Porque esse é o ano de comemoração de Leon Denis, né? Então a gente está aproveitando realmente para resgatar. 175 anos de nascimento, né? E a FEB, com o Conselho Federativo Nacional, encampou essa campanha belíssima, letras que apontam estrelas, né, para celebrar esse momento tão bonito. Exatamente. O nosso programa, infelizmente, vai chegando ao final, temos mais 2 minutinhos aí, e eu queria passar a palavra para a Simone, se ela quiser falar mais algum, fazer um comentário final. Gostaria sim. Aproveitando que a internet está colaborando, novamente sugerir a leitura a todos que nos ouvem, porque é uma leitura que de fato alarga os nossos horizontes, nós conseguimos compreender o que realmente importa para a nossa alma, não para o nosso ego. Nos convida a um mergulho realmente no mais profundo da nossa alma, para tentar entender o que faz o nosso coração pulsar, o que faz os nossos olhos brilharem, e nos esclarece que a vida aqui na Terra é uma jornada de autoconhecimento, de transformação moral e de harmonização das nossas relações, dos nossos corações. Então, assim, eu fico com uma pena que o tempo está terminando, porque há tanto para ser dito essa primeira parte, ou essa primeira parte, o livro como um todo, na verdade. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas eu sei que a gente ainda vai conseguir, nos outros encontros, conversar. Queria, então, dizer que, de fato, foi muito boa a partilha, apesar das idas e vindas, mas o meu desejo é que todos nós possamos tomar posse da grandeza que existe dentro de cada um de nós, e que a gente possa se dedicar a fazer um lindo percurso de elevação até as estrelas, onde é a nossa morada. Eu não sou tão poética quanto o Leon Denis, mas eu gostaria de inspirá-los a seguirem firmes rumo, às estrelas. Lindo. Depois desse encerramento, a gente não precisa falar mais nada, não é verdade, meninas? Então, a gente agradece muito a presença de todas e todos vocês, da presença do nosso convidado, da nossa convidada especiais também. Estaremos, nós 5 aqui, na próxima terça-feira, novamente, às 19 horas. E para vocês que querem continuar falando um pouquinho sobre o livro, debatendo, comentando, tirando dúvidas, eu vou pedir à produção para colocar aqui no rodapé, isso, o endereço do Telegram, na @Clube de Leitura, _FebTV. E a gente vai estar lá, então, também conversando com vocês. E até na próxima terça-feira, desejando aí que essa semana seja de muita paz, de muita tranquilidade, de muita reflexão e, acima de tudo, com o Mestre Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FebTV no ar, brilhando luz.
conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.